A conclusão desse vídeo é uma belíssima notícia para a torcida do Grêmio. Fim de jogo no Couto Pereira em Curitiba, Grêmio. Grêmio 2, Fluminense 1. Vitória importante do Grêmio nessa arrancada de oitavas de final de Copa do Brasil. Né? É uma vantagem pequena, mas é uma vantagem, né? Uma frase clichê, mas os clichês não são clichês à toa. É uma frase verdadeira e que se aplica muito, né? A gente poderia ter perdido esse jogo facilmente, poderia ter empatado. Foi um jogo disputado, um jogo muitas vezes lá e cá, né? Definido no detalhe, e esse detalhe pendeu a nosso favor. Então é uma baita notícia, sim, né? O Grêmio podendo se defender lá no Maracanã, explorando os contra-ataques, né? Explorando alguns avanços ali mais estratégicos, mais letais. Eu acho que pode ser interessante esse resultado. Claro que o Grêmio não tem que ficar com os 11 jogadores dentro da área, né? Aí não tem defesa que aguente. O Grêmio tem que ter uma postura também ofensiva em alguns momentos, mas dá para explorar essa vantagem de forma estratégica e inteligente. Então acaba sendo sim uma baita notícia no final da noite de hoje. Falando em baita notícia, eu tenho uma baita notícia para dar para a torcida do Grêmio, que eu vou construir. Eu vou construir essa notícia aqui no decorrer do vídeo e vou concluir na reta final aqui para todo mundo entender melhor. Vamos lá. Eu começo a analisar na minha cabeça de torcedor, né, os jogos do Grêmio antes, durante e depois, né? O que é o antes? O antes é alguma questão logística que o Grêmio escolheu, definiu bem, definiu mal, se teve foguetório no hotel, se os relacionados, se faltou alguém entre os relacionados, se sobrou alguém. Depois a própria escalação, né, ainda é um antes, que a gente já começa a analisar, o Renato acertou, o Renato errou. Aí começa o durante, né? A gente começa a ver as coisas acontecendo e também tira conclusões. Gostei disso, não tá bom aquilo e blá blá blá, né? E de certa forma tem o depois também, que a gente olha em perspectiva tudo que aconteceu e faz uma análise geral desse confronto, desse duelo, né? E tira as conclusões. Durante todo esse processo, né? Do antes, durante e agora recentemente, né? Depois do jogo, eu pensei em várias coisinhas menores que eu, não é que não me agradavam, assim, que eu discordava de alguma forma, que eu não gostava em algum nível, né? Para ser mais objetivo, eu vi alguns erros do Grêmio, né? Dos jogadores, do Renato, talvez até da direção, no entorno desse confronto, que eu vou citar agora esses erros. E olha que interessante vai ser a amarração, a costura final dessa história. Eu vou começar num antes, bem antes, que eu acho que até é bem detalhe, assim, é bem subjetivo, né? Eu posso considerar um erro, mas é a minha opinião, talvez muita gente nem considere, ou se for um erro, é um erro pequeno, né? Que seria um mando de campo. Eu não sei se foi a melhor opção Curitiba. Eu falei algumas vezes nas minhas redes sociais, acho que até em algum vídeo aqui, eu dei o exemplo, né, de mandar o jogo em Montevidéu. Se eu não me engano, é mais ou menos a mesma distância de Porto Alegre para Curitiba, né? No Parque Central do Nacional, né? Que é um estádiozinho menor, caldeirãozinho, mas ainda assim grande o suficiente para ter bastante público, né? Muito gremista ia se tocar para lá, como muitos têm ido a Curitiba, né? Pessoal mais da região ali perto também, do estado, certamente iria. E a torcida do Nacional estaria lá em peso, dando um clima de Libertadores para o estádio, assim, um caldeirão, que eu acho que seria muito incrível. Além de também fazer o Fluminense viajar mais, né? Porque o Fluminense para Curitiba ali foi uma viagenzinha mais tranquila, tinha muitos torcedores do Fluminense também ali no Couto Pereira. Eu acho que por todos esses motivos eu faria uma escolha ousada e até histórica, né, de fazer esse jogo do Grêmio em outro país. Eu não sei se tem alguma regra da Conmebol que impeça, né, um clube de jogar em outro país. Eu acho que não, porque é uma coisa que não, em tese não tira vantagem nenhuma, né, pelo contrário, né.
Mas mesmo se tivesse, eu acho que em virtude do Grêmio estar sem estádio, das enchentes, da tragédia toda, a Conmebol cederia provavelmente. Mas beleza, ainda que não fosse todo esse jogo histórico aí que eu sonhei, poderia ser talvez no Alfredo Jaconi, né, cara? Vamos puxar o joguinho pra cá, pra fazer um fator local mais pesado. Eu acho que o Grêmio errou nesse aspecto, mas é um erro pequeno, se é que é um erro, porque é minha opinião, e também entendo perfeitamente mandarem mais uma vez lá em Curitiba. É um lugar que também nos recebeu super bem, que em outros jogos a gente conseguiu fazer um fator local interessante. Nesse até não foi tanto, não consegui identificar porquê, se a torcida chegou num limite, né, de se deslocar, se os gremistas de Curitiba realmente não têm todo esse tamanho para fazer acontecer. Enfim, vários fatores ali que poderiam ser analisados, mas fato é que tinha bastante gente no estádio, mas eu senti falta desse... Não parecia um jogo de Libertadores. Não parecia um jogo de Libertadores. Parecia um jogo mais normal, assim, sabe? Mais leve. Enfim, a direção optou por Curitiba e nós jogamos lá. Aí, o que mais que tem do antes do jogo? A escalação do Renato, eu não concordei. Eu acho que manter o Pavon é um erro, tá? Por incrível que pareça, eu acho até que jogar com 3 zagueiros hoje, e eu sei que essa opinião é muito impopular, seria melhor do que jogar com o Pavon. Eu acho que te dava uma segurança ali mais robusta, até mesmo para tu conseguir atacar com maior leveza, para os laterais se soltarem mais, né, pro ataque, né? Portanto, isso tem um reflexo até ofensivo de alguma forma, mas eu acho que principalmente eu entraria com outro meia. Eu tiraria o Pavon e botaria mais alguém no meio de campo. Eu acho que o meio de campo, a gente perdeu muita bola no meio ali em alguns momentos. Eu acho que o jogo foi bem alternado, tá? Grêmio melhor, Fluminense melhor e etc. Mas eu acho que quando a gente estava pior, geralmente essa piora se deu pelo fator meio de campo, né? O Fluminense se impôs melhor no meio de campo e eu entraria com mais alguém no meio, no lugar do Pavon, talvez o próprio Monsalve, jogando junto com o Cristaldo. Mas mesmo que o Renato seja resistente a já botar o guri de titular tão rápido, ou de botar os dois jogando juntos, né, o Cristaldo e ele, vai com outro, sabe? Mas assim, acho que o Pavon ali não, né? Eu falei isso antes do jogo, em redes sociais também, ou em WhatsApp, etc. E acho que o Renato errou. Mas, de novo, é um erro subjetivo. Na minha opinião, ele errou, né? Mas esse erro é mais subjetivo ainda, né? É uma questão de opinião, não tem exatamente um certo e errado, não tem um gabarito. Mas já fiquei assim, puta, o joguinho, né, com o estádio não tá cheio, o Renato escalando de um jeito que eu não gosto. Aí começa o jogo, cara, e eu vejo mais um erro do Grêmio, que é dos jogadores. E talvez até esteja indiretamente linkado ao que eu falei do fator estádio. Por isso que eu fiz questão de falar do estádio aqui, uma coisa meio desconexa, né, meio nada a ver com a história, meio tardio, né? Poderia ter falado desse mando antes, se é que eu não falei, na verdade. Mas enfim, porque eu senti os jogadores meio principalmente no primeiro tempo, cara. Eu achei o Grêmio meio jogando um jogo normal, meio lento, né? Um Grêmio que às vezes chutava uma bola para a área, o Fábio espalmava, a bola ficava picando ali por perto da área e não tinha uma bafa do Grêmio, não tinha sabe, às vezes o João Pedro, que eu acho um bom lateral, ele perdeu umas bolas ali que tipo, ele levava 3 dias para dominar e olhar, enquanto isso o Fluminense vinha mordendo, eles pareciam estar mais conectados com o jogo em dado momento, mais compreendendo melhor que era uma Libertadores, um mata-mata, sabe? Esse erro é dos jogadores. É dos jogadores, embora eu acho que se fosse numa arena do Grêmio aqui em Porto Alegre com 50 mil pessoas, é mais difícil tu te desconectar, é mais difícil tu não entender o tamanho do jogo, né? Por isso que eu acho que as coisas estão relacionadas. Mas independentemente disso, cara, se jogasse na PUC aqui em Porto Alegre para 200 pessoas, tinha que dar a vida ali, tinha que correr e comer grama, porque é Libertadores, então não vou terceirizar essa culpa pro fator local, né? Neste caso, embora o fator local pudesse ter ajudado mais, né? Se não fossem as enchentes, eu acho que também cabe ao jogador ter essa consciência própria assim, e fazer valer.
Então, assim, cara, puta, não concordei com o Mano, mas tudo bem, é um errinho pequeno, se é que é um erro. Não concordei com o Renato, mas tudo bem. Aí eu vi os jogadores numa postura que, para ser uma Libertadores, não me agradou. E aí eu já tava assim, cara, não sei o que. Aí a gente toma um gol. Até assim, não sei se o Fluminense estava merecendo, estava um jogo, como eu disse, truncado lá e cá. Mas no começo do jogo, assim, o Fluminense está melhor, mais posse, mais passes, mais... Sabe, parecia que o Grêmio não estava em casa, né? E na verdade não estava mesmo. Mas o Fluminense também não estava, né? Tava menos ainda. E eles pareciam mais à vontade no jogo, mais encaixados, né? Parecia que tinha dado mais liga ali o jogo deles. Aí o Martinelli se lesiona, eu acho que a coisa melhora um pouco pro nosso lado. E aí acontece uma coisa interessante, mesmo sem o Grêmio dominar a partida e ser avassalador e mostrar um desempenho exuberante, o Grêmio empata. E aí acontece outra coisa, logo em seguida, o Grêmio vira, né? Grêmio e Fluminense na Libertadores, virada em poucos minutos, exatamente a mesma história de Inter e Fluminense na Libertadores, só que ao contrário, né? Só que dessa vez o Grêmio se deu bem. Cara, isso é muito importante. Aqui começa a nascer a ótima notícia que eu queria dar, né, na minha opinião, para a torcida do Grêmio. O Grêmio vira, né, um pênalti legítimo e uma cobrança de falta que foi meio estranha ali. O Fábio acabou engolindo, mas é uma bola difícil mesmo, porque o goleiro espera até o último segundo um desvio, né, que não houve, e acabou entrando direto. O Tcheco fazia gol assim de vez em quando também, jogando lá no Couto Pereira em Curitiba, uma boa lembrança, né? Lembrar do Tcheco sempre faz sentido, ainda mais lá na terra dele. Mas o Grêmio vira, cara. Um jogo improvável. O Grêmio até eu acho que toma o gol quando estava melhor, né? E aí o Grêmio consegue virar. E vamos lembrar aqui, se vale pro bem, vale pro mal, era jogo de Libertadores. Jogo encardido contra o atual campeão. A gente toma o gol, e ali quando a gente toma o gol, talvez até sem estar merecendo tomar, né? A gente podia ter caído, morrido animicamente, se desconcentrado, se desestabilizado, né? O fator local que já não era o ideal poderia também conturbar um pouco mais a situação. Não, o Grêmio tem uma resiliência para enfrentar essa situação e consegue até mesmo com um pouco de sorte sair dela, mas é a mesma sorte que o Fluminense também teve para abrir o placar, né? Eu acho que não estava merecendo tanto, né? Foi uma coisa... E o Grêmio daí vai atrás do jogo, o Grêmio encaixa algumas vezes, desencaixa um pouquinho aqui, reencaixa ali, consegue impor algumas pressões importantes no Fluminense. E, cara, eu acho até que a vitória acaba sendo merecida, assim como o empate também seria, talvez o Fluminense ganhar por 1 de diferença também não seria nenhum absurdo, né? Mas eu acho que entre o Grêmio ganhar e o Fluminense ganhar, um pouquinho mais merecido seria o Grêmio mesmo. Então, com todos os pesares, o Grêmio acaba conseguindo competir, se defender, se atacar. E os erros não paravam por aí, cara. Até agora eu citei erros ou, né, eventuais erros que eu considero vindos do Grêmio, dos jogadores, do Renato, da direção. Só que aí tem mais um erro de um jogador do Grêmio que esse não é muito subjetivo, esse é de fato, é um erro de fato, que é o zagueiro Rodrigo Eli dar um soquinho no Ganso. Cara, em tempos de VAR é uma burrice, nem sei qual é a palavra, é de uma burrice, vamos botar uma palavra mais básica aqui. Inacreditável, cara. Inacreditável, sabe? Tipo, o cara conseguiu te irritar com uma jogadinha de empurra-empurra, abraça e não sei o quê. E assim, ele dá um soquinho que claramente não machuca para aquele escândalo todo do Ganso. Poderia ter dado uma raspada de braço, assim, sai daqui, não sei o quê. Não, mas ele chega a fazer a mãozinha fechada do soquinho, assim, sabe? E dá um soquinho que não machuca uma borboleta, mas ele faz todo o movimentinho, né? Em tempos de VAR, cara. É de uma burrice, Rodrigo Eli, me desculpe, cara. Eu não tô dizendo que tu é burro. Talvez tu não seja. Mas o lance foi de uma burrice estupenda, cara. Estupenda. E aí é um erro crasso de um jogador do Grêmio que também nos prejudica, ainda bem que já mais na reta final do jogo, mas em alguns minutos preciosos ali nos prejudica significativamente. E aí tem um outro erro que agora dessa vez não é atrelado a ninguém do Grêmio e que também não é subjetivo, não é minha opiniãozinha, não é
eventualmente um errinho pequeno, detalhes, opiniões. Não, não. É um outro erro crasso no mesmo lance do zagueiro Rodrigo Eli expulso, o Ganso, Paulo Henrique Ganso, deveria também estar na rua. Eles se agarram no puxa-puxa e agarra daqui, puxa dali, bate de lá, de um nível muito parecido, assim. Eu vou te dizer, tá? Eu acabei de criticar o Eli aqui com contundência, mas eu não expulsaria ninguém. Eu não expulsaria ninguém. Aliás, se eu tivesse que expulsar alguém, seria o Ganso, por tomar o segundo amarelo. Sabe, aquela engalfinhada ali deles ali é para amarelo, cara, para amarelo. Sabe? Quando muito é para amarelo. Achei assim, o árbitro até foi bem, é um bom árbitro, eu até acho que ele é um bom árbitro de forma geral, mas ali ele errou feio, cara. E eu acho que o VAR também foi meio tendencioso no vídeo que mostra para ele, até mostra uma gravateadinha aqui que o Ganso já dá no Eli, mas tinha que ter voltado um pouquinho mais para mostrar tudo que o Ganso fez, sabe? Tinha que ter voltado um pouquinho mais, né? E outra coisa que eu sempre digo, há anos eu digo, desde que o VAR chegou no Brasil, a gente tem que começar a botar os melhores árbitros do mundo, do Brasil, enfim, da América, no VAR. Porque esses pangarés que às vezes estão lá na cabine, eles condicionam a arbitragem, né? Esse árbitro que apitou o Grêmio e Fluminense hoje era um bom árbitro. Se ele tivesse na cabine, talvez ele olhasse aquele lance nos vídeos e não chamasse o árbitro de campo. Mas quando ele é chamado, o que significa ser chamado? Significa que o colega dele, lá da cabine, tá achando que foi pênalti, que foi para vermelho. Porque se ele chamou, é porque ele considera que houve um erro ali. Então ele já está dando a opinião dele. Ó, juiz, para mim aqui tem um vermelho que o senhor não viu. E daí ele vai lá na cabine, ou ele vai ter que dar um peitaço e contrariar o colega dele, ou ele vai baixar as orelhinhas e vai dizer, tá, o senhor tá certo, vou lá expulsar. Então já é um condicionamento feito às vezes por um, sabe-se lá quem tá lá na cabine, sabe? Eu lembro do Pitana, o Nestor Pitana, acho que era, que quando o Grêmio eliminou o Palmeiras na Libertadores de 2018, lá em São Paulo, que o VAR chama, um pangaré lá de cima chama para dar alguma coisa contra o Grêmio, um pênalti pro Palmeiras, talvez, sei lá. E o Pitana vai no VAR, olha e fala, foi nada, e segue, sabe? Faltou isso hoje para esse árbitro, faltou isso hoje, né? Talvez tinha que ter um Pitana lá na cabine do árbitro, né? E aí, enfim, não expulsou o Ganso, que já tinha até amarelo, lamentável, né? A gente foi prejudicado nesse sentido, mas o que aconteceu depois de tudo isso que eu falei, cara? A gente ganhou. A gente ganhou. E eu fiquei muito feliz, eu acho que essa é a grande notícia da noite de hoje, né? Porque assim, não dá para ser brilhante sempre, não dá para acertar sempre, não dá para estar tudo certo sempre, não dá para dar show sempre. O Monsalve não vai driblar 3 adversários todo dia, o Bright White não vai pegar a bola de 100 pulo com a canhota e meter no ângulo todos os dias. Não vai ter tudo isso todos os dias. Então, quando as coisas não estão muito nos eixos, a feição do clube, é importante ter essa resiliência e passar por cima. Quantas vezes eu já disse, o árbitro nos prejudicou aqui, mas eu fico até constrangido de falar desse erro porque o Grêmio foi patético. Ou em alguns jogos eu digo, cara, aqui o árbitro foi mal, ou aqui o nosso zagueiro errou, mas tem que passar por cima disso, tem que ganhar esse tipo de jogo, não sei o que. Sabe, o Grêmio passou por cima. O Grêmio está sofrendo até hoje as consequências da enchente. O Grêmio não tinha o fator local, o Grêmio jogou num fator local muito prejudicado em relação ao que seria a arena do Grêmio, não só por estar perto das famílias e tudo mais, que o Renato sempre fala e que é verdade, mas pelo fator do estádio mesmo, sabe? Não era a nossa casa na plenitude, né, que pode ser esse fator local. Eu achei que o time não estava, assim, pelo menos no começo, no espírito da Libertadores que eu imagino. O Renato talvez não tenha colocado o time ideal em campo desde o início. Muita coisa deu errado. O nosso zagueiro comete um erro que poderia ter sido comprometedor. O árbitro nos prejudica. E o que o Grêmio faz com tudo isso que eu falei? Ganha o jogo. 2-1 para o Grêmio. Nas oitavas da Libertadores. Jogo de Copa. Com todos esses fatores que vocês podem concordar com alguns, discordar de outros, mas que para mim são negativos em relação à noite de hoje, o resultado final foi 2-1 para o Grêmio. Isso é muito alentador.
Porque às vezes o Grêmio faz tudo certo, dá tudo certo, e o goleiro vai bem, e o atacante vai bem, e a bola bate na trave, a bola não entra, aí o adversário dá uma arrancada e é gol, e não acontece, e a gente fica, meu Deus do céu, que zica e tal. Hoje é o contrário, cara. Hoje é o contrário, hoje não teve zica. Hoje teve um Grêmio que soube se portar, soube sofrer o jogo em alguma medida e não se desestabilizou para conseguir ter a sorte, entre aspas, de virar a partida. Eu fiquei muito empolgado com o resultado, né? Como o próprio Renato disse, e eu concordo, né? Tem uma palavrinha mágica chamada vitória que faz com que tudo mude dentro de um clube. Hoje a gente conquistou mais uma e eu espero que esse clima, essa sorte, essa resiliência, tudo isso de positivo que está acontecendo nesse momento do clube siga adiante aí nas próximas rodadas do Brasileiro e da Libertadores. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço!